Preste atenção, minha amiga. Hoje é dia pra gente fazer aquela virada, tá? Aquela mudança. Vamos conversar sério com quem mais entende sobre esse assunto, que é a advogada Ana Bernal. Enfim, o programa está repleto de dicas. Segunda-feira eu sempre tenho o quadro de Amor Exigente, onde a gente aprende sobre dependência química. E eu te convido para grudar aqui e compartilhar com as suas amigas, seus amigos, que este programa fala de assuntos importantes e que de fato podem fazer diferença, tá? Divulga porque dá tempo. Inclusive, se você conhece alguém em situação de risco pela violência doméstica, ótima oportunidade para você falar assim, coloca na Rede Vida. Já já a gente fala sobre esse assunto. Mas eu começo falando sobre dependência química com a ajuda dos voluntários de Amor Exigente, que é esse programa lindo. Você está vendo algumas imagens, né? Aí do Congresso de Amor Exigente. Um programa de qualidade de vida, mas que apoia familiares de dependentes químicos, grupos de cônjuges, então são as esposas. Tem grupos de sempre é tempo, que são as pessoas mais idosas, e a prevenção, que é a coisa mais linda, com as crianças, né? Enquanto há tempo, a gente vai fazendo a prevenção. Isso é muito bom, antes que coisas ruins aconteçam e tomara que elas não aconteçam. Esse programa está espalhado por todo o Brasil, até alguns lugares da América Latina, mas outros mais distantes também. A gente já sabe que tem programa na Itália, tem programa em Israel e por aí vai. E todo mundo que participa sem pagar absolutamente nada. É gratuito, tá? E aqui, toda segunda-feira, a gente aprende com Amor Exigente. Então, comigo hoje, o diretor de grupos, Luiz Fernando Calduro. Olá, seja bem-vindo. Cláudia. Obrigado por nos receber mais uma vez. É sempre muito bom receber-nos. Não é? E eu vou te convidar para sentar ali. E a gente também hoje conversa com ela, que é coordenadora regional paulistana do Centro, Eva Maria Lemos, via Skype. Já já ela está aqui com a gente via Skype. Tá aí. Como vai, Eva? Tudo bem? Eu tô cada vez melhor. Que bom, cada vez melhor. Segura aí, Eva, que a gente já vai conversar bastante, tá bom? Mas antes eu já vou pedir aqui para Luiz Fernando falar pra gente por que é cada vez melhor, que a gente sempre responde quando algum voluntário integrante da família Amor Exigente pergunta como a gente vai. Pois são duas perguntas que Dona Mara introduziu no nosso programa, com o objetivo de que cada um de nós aumente sua autoestima, mas que também se comprometa com o nosso programa. Nós não podemos dizer cada vez melhor se não estivermos de fato. E para isso nós precisamos usar este programa e nos comprometer através de pequenas metas semanais a ficar cada vez melhor. E mesmo quando não estamos, Cláudia, tentamos ficar cada vez melhor. Porque o grupo nos ajuda, nos dá apoio. A segunda pergunta é o que dia é hoje, não é? Que é o primeiro dia da minha nova vida, que nos traz de volta para o hoje. A gente deixa o passado, que traz tantos medos, que traz tantas culpas para trás, e também não ficamos focando lá no amanhã, que ainda não chegou, não tendo tanta ansiedade e vivendo hoje. E hoje nós estamos aqui com a Eva, nós vamos falar de questões importantes, de como a família pode ajudar na recuperação do dependente químico. A Eva tem uma história linda de vida para nos contar. E mais uma vez, gratidão, Cláudia. Gratidão a nossa, né? E a Eva vai contar a história dela, porque como o Luiz Fernando estava falando, o Grupo de Amor Exigente é um grupo de ação. E a Eva é alguém que age, e através da história dela a gente vai acabar se identificando e com certeza aprendendo muito. Eva, conta um pouquinho aqui pra gente como é que é a sua história com Amor Exigente. Bom, a minha história é bem parecida com a de todo mundo, né? Cheguei no Amor Exigente bem destruída, porque eu não tinha informação, eu não sabia o que era aquilo. Eu pensava que era uma formação de mau caráter. E eu fiquei 10 anos sofrendo calada. Como eu gostaria de poder passar na frente de uma TV e escutar alguém falando como você faz, Cláudia. Teria me ajudado muito. E aí, no Amor Exigente, eu fui aprendendo coisas e colocando em prática, né? Fui tomando o meu lugar de mãe, colocando o meu filho no lugar de filho e escutando os conselhos, participando das reuniões. Sofri bastante, porque não é fácil, mas o que eu acredito é que dá certo
e vem dando certo para mim. Coisa maravilhosa. Só pra gente entender um pouquinho, Eva, porque eu não tô te vendo aqui pertinho, mas pela televisão você parece uma menina de 20 e poucos anos. Então, quando você fala filho, eu fico pensando, ela tem filho grande? A história é com seu filho? É um filho de quantos anos? Como é que é isso? Eu sou mãe de um homem de 27 anos. Uau. E eu sou avó de uma menina chamada Júlia. Meu Deus, meus parabéns. Olha, tá ótimo. Amor, né? Exigente rejuvenesce a gente. É impressionante ela falar que já sofreu muito, porque você vê que ela continua uma menina, né? Mas, Eva, então, é com esse filho que você acabou aprendendo tanto. Conta pra gente. Os filhos, eles vêm para ensinar a gente, sabe? E, por um momento, o André, ele se mostrou assim, eu preciso de ajuda. Só que demorei muito para descobrir, né? E quando ele pediu ajuda, ele já estava no crack e eu tive que interná-lo. Mas eu também não conhecia ainda o amor exigente, então eu fiz tudo sem saber errado. Mas não me sinto culpada, porque graças a Deus a minha culpa ela acabou naquele dia quando eu entrei no amor exigente, porque a gente não recebe uma cartilha para como criar filho. E aí meu filho na clínica e quando ele voltou para casa eu fiz as ações todo o contrário. Mas quando eu conheci o amor exigente eu coloquei em prática, tipo, ele tinha meu cartão de crédito, ele tinha uma moto, ele tinha a chave de casa, ele mandava na casa, ele era o rei, ele que mandava em mim. Ele dormia até no meu quarto, para vocês terem uma ideia. E aí, no amor exigente, eu vi que eu estava invertendo os papéis, que não era assim. E o dependente químico, ele necessita de disciplina. Eu escutei uma frase do nosso vice-presidente, do Rodrigo Monteiro, que fala que a disciplina é o único segredo do sucesso. E quando a gente coloca essa disciplina na nossa casa e coloca com amor, sem aquela coisa de regime militar, e falando assim, olha, isso daqui me incomoda e eu não quero mais, eles entendem. Mas a gente não precisa ir com força, com agressividade. O amor exigente, ele não quer isso. O amor exigente, ele quer uma família em harmonia, que coopere. É isso que o amor exigente fala, sabe? Que ele ensina e que dá certo. Agora, é interessante você conseguir fazer isso, muitas mães estão achando que é impossível, com um filho já maior. O seu filho tinha quantos anos quando você começou a agir de forma diferente, quando você introduziu a disciplina dentro da sua casa? Você vai ficar mais pasmo ainda. Ele começou a usar aos 13, 14 anos, ele veio abrir pra gente aos 21 anos de idade, aí eu fiquei com ele até os 23 e hoje ele não mora comigo. E mesmo ele morando em outra cidade, o programa Amor Exigente dá certo, porque ele já tentou me manipular por telefone. É incrível. E aí eu toda semana em reunião, escutando, participando de palestra, vendo os vídeos e pedindo apoio. Eu consigo enxergar a manipulação, a mentira. E eu falei, não, André, não é assim. Eu não vou fazer, eu não vou concordar. E ele falou assim, mas olha, a minha vida está em risco. Eu falei, olha, você sabe que a sua vida está em risco. Você fez porque você quis. Esses dias, ele falou comigo e uma vizinha falou assim, olha, o seu bebê. Eu falei assim, ele não é bebê. Ele é um homem de 27 anos de idade. Aí ele concordou na hora. Então, assim, quando a gente coloca as coisas nos lugares, quando a gente se posiciona pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, as coisas vão se encaminhando. Basta a gente fazer o que é para ser feito, não ter preguiça, não terceirizar o problema. Agora, precisa ir para as reuniões, precisa buscar ajuda, precisa buscar informações, Cláudia. Perfeito o que você está falando. Quando você conta que quando ele saiu da clínica você não tinha conhecimento e acabou fazendo tudo errado, o que você fez de tudo errado que talvez as mães que estão em casa possam se identificar, achando que estão fazendo certo, vão perceber que é o caminho errado? Tá. A dona Mara, ela agora está falando uma coisa que é muito importante. Trazer a comunidade, transformar a nossa casa numa comunidade terapêutica.
Se eu tivesse feito isso, as coisas seriam outras. Por exemplo, na comunidade terapêutica, eles têm horário para tudo, para comer, para tomar banho, para espiritualidade, para trabalhar. Em casa, a gente trata eles como se a gente estivesse no hotel 5 estrelas. Eles acordam a hora que querem, comem o que querem. Foi o que eu fiz. Ele comia a hora que queria, ia dormir, voltou a trocar a noite pelo dia. Se eu tivesse trazido a comunidade terapêutica, nada disso teria acontecido. Se eu tivesse ido no spa, que o Luiz Fernando indica, que a primeira vez que eu escutei, eu falei assim, nossa, que spa é esse, né? Eu quero ir, o negócio é bom. Aí ele falou, é o esparadrapo. As coisas teriam mudado, porque eu ficava falando, olha lá, hein, olha o que você vai fazer. E eu dava a chave do carro para ele sair. Então, assim, eu facilitei muito. Eu errei muito, mas eu não tinha conhecimento. Hoje é diferente. Então, ele não tinha horário, você tratava como se ele estivesse num hotel 5 estrelas, ele mandava, a rotina dele era livre, leve e solta. Você dava a chave do carro, dava o cartão de crédito na mão dele e ficava, você... Aquilo que as mães fazem, a gente fala demais, né? A gente fala muito, a dona Mara sempre fala isso, a mãe que fala demais, fale menos. A gente precisa pensar, fazer o algo diferente, né? Nada muda se a gente não mudar. Aí, bom, depois que você fez tudo errado, ele teve a recaída dele? Sim, ele teve, né? Foi bem rápido a recaída, mas aí eu já conheci o Amor Exigente, cheguei no Amor Exigente daquele jeito, desesperada. Lá em Arapiraca, onde eu morava. Aí eu falei com o Ronaldo, na época o coordenador, eu falei, ele recaiu, ele tá usando. Aí ele falou, calma, mas pra que tudo isso? Você já sabe disso há muitos anos. O problema já está instalado. Aí eu comecei a chorar, eu falei, mas eu só queria ter um filho normal. Ele falou assim, então seja uma mãe normal, haja. Aí eu falei, como que eu posso agir? Ele falou assim, você tem os livros, você tem recursos, preste atenção, Eva. E aí eu falei, não passei a não fazer mais almoço, só fazer almoço para mim. Ele passou a lavar a roupa dele. Uma coisa que a gente entrou numa crise, Cláudia, foi quando eu tomei a moto dele, porque aí no livro da Dona Mara mostra bem claro que a gente não pode dar moto ou carro se não tiver habilitação, e ele não tinha. Aí nisso ele cresceu em cima, em casa, mas eu continuava assim, serena, né? Aprendi a fazer a oração da serenidade muito rápida e nada de bater boca, nada de ser agressivo. Para com isso, a gente tem que ter assertividade. E aí eu falei para ele que ele iria... Eu iria casar e que ele teria que tomar conta da vida dele. O que ele queria? Ele pode viver a sua vida porque eu sei viver a minha. Bem arrogante. E eu falei, tá bom. E para mim foi difícil, viu, Cláudia? Não foi fácil. Mas hoje, na época, ele era faixa azul no jiu-jitsu. Hoje ele tá faixa roxa. Esses dias ele me falou assim, mãe, eu vou voltar para Arapiraca, porque hoje ele mora em Fortaleza. Eu vou voltar para Arapiraca porque eu sei que lá eu posso fazer minha faculdade de educação física. Lá a cidade é melhor, tem mais oportunidade. Aqui na cidade de Fortaleza é uma ilusão. E assim, chegou o tempo dele entender isso. Por mais que eu falasse, não adiantava, ele tinha que passar por coisas. Então, qual é a posição do pai e da mãe? A gente orienta. Eles não querem? Olha, vai. Deus faz isso com a gente, ele dá o livre-arbítrio, a gente escolhe. Quando a gente escolhe, a gente planta, a gente colhe isso. A plantação, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E aí, hoje, eu sinto meu filho um homem amadurecido. Ele terminou o 2º grau, pensa em fazer a faculdade, tirou a habilitação dele de carro e de moto, tá se virando, sabe? Ele tá trabalhando assim pesado, porque ele não tem uma profissão, mas assim, ele tá cuidando da vida dele, Cláudia. E isso eu devo a esse programa de qualidade de vida, ao Amor Exigente. Eu devo isso, eu tenho muita gratidão ao Padre Haroldo e à Dona Mara e todos os voluntários que estão até hoje para receber gente como eu, que cheguei lá, aflita, desesperada. E é isso. Coisa mais maravilhosa, tudo que você compartilhou com a gente.
Eva, segura aí, Luiz Fernando também. Vou pedir 2 minutinhos e vou abrir para as turmas, eu acho. Para as pessoas, para a turma que está em casa, participar do programa. Com as perguntas, através do WhatsApp no 11 9 50 45 18 40. É muito bom ouvir a Eva. Eu fico pensando assim, que tem tanta mãe vivendo esse desespero, mas ao mesmo tempo vivendo isso com inércia, né? Querendo ir, mas não conseguindo ir. Vamos pegar desse ponto. O que prende a essas mães para elas não irem de encontro a um grupo amor exigente para ter essa transformação, né, Luiz Fernando? Vamos pegar daí. Agora vamos voltar aqui. O que você acha, Luiz Fernando? O que falta? Eu conheço uma série de mães, porque elas compartilham comigo as histórias delas através mesmo das redes sociais, e que estão, como a Eva esteve um dia sofrendo, em desespero, com a vida sem sentido, porque não estão achando que a culpa é delas, que não estão dando conta, né? Mas aí eu falo assim, vai para amor exigente, passa 1 ano, passa 2 e continua aquela mesma vida, que é uma desgraça, falta graça na vida delas, e elas continuam sem fazer nada. O que acontece? Sabe me dizer, Eva? O que você pensa? Bom, Cláudia, a Eva, vamos ver até que horas que ela começa a nos ouvir aí direitinho. Eu penso que são 2 casos, você acabou de me colocar 2 casos. Primeiro, são as mães que não conhecem que a dependência química é uma doença e que elas precisam mudar o comportamento delas. Então, a resposta seria falta de informação. E o seu programa, há anos, tem trazido todas as segundas-feiras neste horário informação para as famílias brasileiras. E isso é uma coisa muito importante que você faz. Toda segunda-feira a gente fala sobre dependência química aqui, tá? Sem falta. Então pode até divulgar isso para quem você ama, que sabe que está passando por esse apuro. Agora, quanto às pessoas que já conhecem o programa e elas não conseguem tomar atitude, é porque elas ainda não estão prontas, elas não estão em prontidão e elas continuam sendo acolhidas com muito carinho dentro do grupo para que elas possam entrar em prontidão. Cada um tem o seu tempo, não é, Cláudia? Mas o grupo tem paciência e o grupo acolhe a todos, ama a todos antes que a pessoa comece a se amar, porque a pessoa não consegue tomar atitudes? Porque às vezes ela está com uma autoestima muito baixa, ela está se sentindo culpada ou então ela está com medo. E tudo isso o grupo vai aos poucos devolvendo para que a pessoa possa então fazer o que ela precise fazer. Quer complementar, Eva? Sabe, Cláudia, a dor, ela faz parte da experiência humana. Então, às vezes as pessoas têm o seu limite, né? E vai. Uns chegam no limite logo. No meu caso, eu fiquei 10 anos sofrendo calada, porque eu achava que era uma coisa de mau caráter. Graças a Deus que o meu marido me apresentou o amor exigente e falou, não é uma coisa de mau caráter, é uma doença. E eu escondia de todo mundo, só que todo mundo na rua sabia, né? Depois que eu descobri que era uma doença, eu perdi a vergonha, eu tô até na televisão contando para todo mundo. Mas no começo é sofrido demais. Então, como o Luiz Fernando falou, todos são acolhidos e a gente respeita o limite de todo mundo. E uma hora entra na recuperação, tanto o dependente quanto o participante, o familiar. No meu caso foi muito rápido, graças a Deus, porque eu não gosto de sofrer, ninguém gosta, e eu fui muito acolhida e muito apoiada, tanto pela família E, quanto pela minha família e o meu marido e amigos, enfim. Eu sou muito grata. E eu tenho uma coisa também que eu esqueci de falar, que hoje o meu filho, ele já ele contabiliza o que ele perdeu na vida, o tempo perdido, e foi com a minha firmeza, e eu continuo firme. Assim, eu não falo, ai, que bom, que... Não, filho, mas tem tempo de você correr. A gente não pode gerar expectativa, não. É aos poucos, e é só por hoje. E cada vez melhor. Maravilhosa. Estou gostando tanto de te conhecer, Eva. Muito obrigada. Temos perguntas na tela, já vou pedir para a produção colocar e a gente já começa com elas e vocês dois ajudam com as respostas, ok? Então vamos soltar aqui na tela a primeira pergunta. Estou enfrentando problemas com a bebida, não consigo parar. Estou com depressão também. O que eu faço? Já fui a psiquiatra e nunca consigo fazer o meu tratamento até o fim.
É bom que tenha chegado essa pergunta, porque bebida também é uma droga, né, Luiz Fernando? Sim, não é, Cláudia? Tenho sempre feito os meus depoimentos aqui, que eu quase perdi uma irmã que entrou num coma alcoólico e ficou 60 dias internada numa UTI por causa de álcool. Então, minha amiga, o Amor Exigente é uma porta aberta para você começar a resolver as suas situações. Inclusive essa questão de depressão, de autoestima rebaixada. O Amor Exigente nos devolve essa autoestima. Tanto é que você achou que a Eva tinha 15 anos e ela já tem um filho de 27. E cada um de nós vai ficando melhor dentro do Amor Exigente, não melhor que os outros, mas melhor que nós mesmos, porque nós encontramos apoio, nós encontramos informação e, em especial, minha amiga que está aí fazendo a pergunta, nós encontramos a coragem de enfrentar crises. E quando você parar de beber, você vai enfrentar uma crise. Você vai ter abstinência, só que uma crise ela pode ser o início de uma nova vida. Então, o Amor Exigente não tem medo de crises. Você, se estiver no grupo, vai ser convidada, em especial, ela vai para o grupo de sobriedade com o Amor Exigente. Ela vai ser convidada a ficar abstêmia e aí o grupo vai poder calçá-la na crise que ela vai enfrentar para poder ter mudanças positivas na vida dela. Não fique parada, não fique esperando que aconteça com você o que aconteceu com a minha irmã. Teve um coma alcoólico, foi recolhida pelo SAMU no meio da rua, como indigente, demorou 2 dias para que a nossa família pudesse localizá-la. E aí, a partir daí, ela entrou em Amor Exigente, entrou na programação e está limpa, está bem, está maravilhosa e você também vai ficar. Que bom, também acredito nisso. Vamos para a próxima pergunta, então. Quero só lembrar que daqui a pouquinho a gente conversa com a advogada Ana Bernal sobre violência doméstica, que a gente sabe que muitas vezes está associada ao abuso do álcool e de drogas, tá? Mas não só, tem outros motivos também. Eu quero que você também aprenda sobre isso e a gente hoje vai falar sobre enfrentamento. Então, segura aí. Meu filho é usuário de maconha faz 10 anos ou mais. No domingo, quando estamos juntos, tenho muita dificuldade de criar um diálogo e ele faz questão de manter distância. Como fazer a aproximação? Eva, você quer responder? Você é a convidada. Olha, eu posso responder isso. A gente tem algum tempo, eu tenho uma história para contar. Porque, assim, a ajuda, ela vem, todo mundo está pronto para ajudar, mas eu não sei se as pessoas estão prontas para receber a ajuda. Então, a gente precisa saber ouvir e também saber ficar quieto, não falar tanto. E ele não quer, não se aproxima. Eu penso, no lugar, eu iria para o grupo, toda semana eu sairia com uma gotinha, com um comprimidinho que é homeopático, que são os conselhos que a gente recebe. Uma hora, esse filho vai querer conversar. O meu filho não queria conversar comigo de jeito nenhum. Estávamos longe, em outra cidade, eu não sabia o que ele fazia, com quem ele andava. Mas o momento chegou. Querida, use a espiritualidade com o seu filho. Quando você for falar com o poder superior, fala para ele que o seu espírito quer conversar com o espírito do seu filho e que aí eles se encontram, eles vão conversar. Trabalhe a espiritualidade. Eu fiz muito isso com o meu filho. A dona Mara, ela fala que dá certo e dá. O Luiz Fernando também trabalhou a espiritualidade com os filhos e deu certo. Agora, procure um grupo de apoio. Não fique em casa quieta. Ele não quer falar? Tudo bem, respeita. Vai chegar o tempo dele, como chegou o tempo do meu. Maravilha. Olha, o que a Eva respondeu é o que eu responderia. Eu só acrescentaria que muitas vezes, minha querida telespectadora, às vezes a gente fica querendo falar sobre o assunto. E sobre este assunto ele não vai querer falar com você mesmo, porque ele tem uma posição e você tem outra. Então, fale de outras coisas, diga que você ama, deixe ele perceber que você o ama muito. Porém, que você não aceita este uso de 10 anos, não é, Cláudia? Ele deve estar bem amotivacionado. A maconha causa
a motivação na vida da pessoa. Ele vai ficando tanto faz como tanto fez e não vai produzindo tudo o que ele poderia produzir. Então venha para o grupo do Amor Exigente. Dona Mara, eu falava do spa, né? Que é o esparadrapo. Mas agora a Dona Mara disse que é para a gente colocar água na boca e não engolir. Ficar com a água na boca para não falar sobre o que o outro não quer ouvir. Muitas vezes não adianta falar, a gente precisa agir. Tá joia. Próxima pergunta na tela, vamos lá? Meu filho se encontra preso já faz 1 ano e 1 mês. Como posso ajudá-lo nesse estágio? Chegou no fundo do poço, não é? Está em crise. De repente, se ele de fato perceber que esta crise veio para que ele possa sair do fundo do poço, é tudo o que precisa acontecer. Quando a Eva nos falou sobre como ela facilitava a vida do filho e de repente ela parou de facilitar, quando ela parou de facilitar, o que ela fez? Ela criou crise. E nesta crise o outro cresceu, saiu do seu marasmo. Então agora o filho da nossa telespectadora está em crise, ele está preso, não é? A família também está em crise. Mas não facilite, quando você for visitar, responsabilize-o, diga, olha, tive que enfrentar uma barra muito grande para estar aqui te visitando, que isto sirva para que você saia daqui um homem, saia daqui melhor. Porque não adianta passar a mão na cabeça, Cláudia, não adianta chamar de coitadinho, porque senão não modifica, senão não cria crise e sem crise a gente não faz o up da nossa vida. Agora, é difícil, a gente sabe, por isso que fica aqui o convite. Participe de um grupo de amor exigente. Os grupos ainda estão virtuais, Luiz Fernando? Ainda estão virtuais, mas estão funcionando muito bem. E nós queremos incentivar que todos os grupos que eram presenciais estejam fazendo o grupo virtual e tem os grupos nacionais que estão lá no nosso site, no amorexigente.org.br/online. E sábado que vem nós vamos ter o nosso primeiro webinar. Sabe quantos inscritos nós já temos, Cláudia? 400. Olha que maravilha. Mas ainda tem uma vaga para você, porque queremos todos lá. Dona Mara vai nos falar, a Daniela Viviane, o nosso presidente Miguel Tortorelli. Então será um sábado à tarde, no próximo sábado, 22 de agosto, das 14 às 17. A inscrição está lá no nosso site. Então participe, o site é www.amorexigente.org.br, amorexigente.org.br. Tem um número de WhatsApp que, se você mandar uma mensagem, você também consegue receber link para a reunião nacional e aí você vai ser direcionado para uma regional. Enfim, só não pode ficar sozinho. Agora você já tem o conhecimento. Se tem o conhecimento, vamos embora agir, tá? O WhatsApp é o 19... Aqui está o 9 ainda, é esse? Não, 9, é não, o mudou. 19 2519 6555. 19, é a Tininha que vai atender. Tá ali escrito certinho? 19, 25, 19, 25, 19, 6555. 6555. Cláudia Cristina, ela pega você ali, põe no colo e te dá o lugar certo onde você tem que ir. Ah, que bom. Graças a Deus pela Cláudia. Um beijo pra você. Cláudia é Cláudia, né? Cláudia é Cláudia, o resto é maravilhoso. Não, tem Eva. Tem Eva também. Eva Aliás, também é bom. O ser humano é maravilhoso. Ô, Eva, muito obrigada, amei te conhecer, viu? Deus te abençoe cada vez mais e volte pra gente conversar bastante aqui, porque eu vi que você tem tanto para colaborar com a gente. Que bom. Obrigada. Cláudia, eu que agradeço, eu quero manifestar a minha gratidão a você, por você dar uma importância a um assunto tão sério e tão complexo. Isso mostra que você tem responsabilidade social. Gratidão, viu, minha querida? É a minha gratidão de aprender tanto com esse grupo. Luiz Fernando, muito obrigada. Obrigado, Cláudia. E até a próxima. Até, se Deus quiser. Estarei no grupo hoje às 8 da noite, certo? 20 horas, Em ponto. Em ponto. Tá bom, disciplina. Obrigada.